Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. STF determina que veículos de imprensa podem ser responsabilizados por declarações de entrevistados. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que veículos de imprensa podem ser responsabilizados civilmente por divulgar entrevistas com falsas acusações. A decisão foi tomada em plenário. Preocupante, você que tem uma vasta experiência em realizar entrevistas ao vivo, quero te ouvir, porque está aqui na decisão do Supremo, diz o seguinte, que a punição aos veículos de comunicação vai se dar em casos, entre aspas, de indícios concretos de falsidade da imputação ou se o veículo deixou de observar aspas, o dever de cuidado, entre aspas aqui, na verificação dos fatos e na divulgação de tais indícios. A gente estava aqui comentando se essa decisão é só para texto impresso, por escrito, ou se nas entrevistas ao vivo, como é que o jornalista vai ter que se comportar diante das declarações do entrevistado. Esses dias eu fiz menção aqui que o Supremo parece não haver internet, mas parece não haver rádio também ao vivo, TV ao vivo, internet ao vivo. A Ana, com a competência que lhe é inerente, já fez um resumo de todas essas idiosincrasias ou incoerências dessa lógica, até porque lá no artigo 220 da Constituição, no inciso 1º, diz o seguinte, né? Como é que o ministro Alexandre ou qualquer outro dos ministros ali vão responder ao que diz ao inciso 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, naqueles incisos todos que eu já fiz menção aqui, é o que veda o anonimato, no artigo 5º, garante o direito de resposta e indenização por dano à imagem, não do veículo, não está escrito isso na Constituição. Pressupõe-se que quem disse, não o veículo, e garante o exercício da profissão e o sigilo da fonte. Mas nessas duas condições aqui que o Supremo supõe agora, ou determina que pode haver uma punição ao veículo, vamos lá, se houver indícios concretos de falsidade da imputação, mas é o entrevistado que disse, numa entrevista ao vivo, eu não tenho como prever o que ele vai dizer. Vou dar uma entrevista e falar sobre determinada coisa. Isso é da natureza de uma entrevista ao vivo, que seja ao vivo, obviamente as pessoas falam o que vem à cabeça delas naquele momento. Aí depois, se o veículo, no caso o veículo para ser punido, deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Isso pressupõe a lógica de um jornal impresso, que eu faço uma entrevista, passa por um editor, o editor analisa todas essas situações e depois decide se publica ou não. Ainda assim é uma afronta à liberdade de expressão. Ainda assim é um embaraço à liberdade de imprensa. Coisas que a Constituição terminantemente proíbe. Está muito claro isso. Mas neste caso especificamente, como é que eu entendo isso para uma entrevista ao vivo? No rádio, na televisão, na internet. Porque eu não posso prever o que o entrevistado vai, senão eu estou censurando o entrevistado. Aí o Supremo vai dizer que eu posso ter o direito de censurar. Primeiro que eu não quero censurar o entrevistado. Não é dever jornalístico censurar o entrevistado. Muito pelo contrário. É um direito que o entrevistado tem de dizer o que ele pensa. A escolha de eu entrevistar alguém ou não, isso sim é uma escolha do jornalismo. Mas o Supremo simplesmente demorou um tanto de tempo, porque o caso específico é do jornal lá de Pernambuco. É um jornal impresso, de uma reportagem que foi publicada na versão impressa. Ou seja, que passou por todo esse processo de fazer a entrevista, editar a entrevista e decidir publicar a entrevista. O jornal, em tese, nesse aspecto em que eu discordo plenamente da condenação do jornal e desse entendimento do Supremo, ele teve esse tempo. Uma entrevista não se tem. Então, ou o Supremo ignora que existe entrevista ao vivo em rádio e televisão, ou ele simplesmente deixou de novo uma lei incompleta. E isso gera insegurança jurídica. Por quê? Vamos lá. Isso tira a previsibilidade, a razoabilidade, o que gera insegurança jurídica. O que vai valer? Como é que eu posso levar isso em conta? Mas pior do que isso, Paulo, só para concluir aqui, é que como deixa incompleto, parece que pode se tornar uma daquelas leis em que o Supremo vai perseguir só um lado.
E isso é muito pior do que qualquer outra coisa, porque daí, esse veículo vai poder dizer o que quer dizer. A gente viu isso com parlamentares. Uma série de parlamentares divulgam aí notícias falsas, não acontece nada. De um determinado espectro político acontece tudo contra aquela pessoa. Vai se tratar a imprensa desta maneira? Na Constituição, ela não prevê, a Constituição não permite isso. E o Supremo, eu vou de novo insistir, eu sei que parece uma ladainha, mas eu não posso abrir mão disso. O Supremo tem de ser o guardião da Constituição. Ele não pode escrever uma linha a mais ali na Constituição, não pode colocar um inciso novo. Quem reforma a Constituição no que não é pétreo é só o Congresso Nacional, não o Supremo. Augusto Nunes, você que contabiliza aí mais de 1000 entrevistas ao vivo, um perigo uma decisão dessas do Supremo? O Supremo que trate de defender, como está lembrando o Fioto, Silvana, trate de defender a Constituição e pare de fazer bobagem. Essa lei não pega. Não pega. Eu pergunto, entrevistas antes, já que o Supremo decidiu que a lei pode retroagir contra o réu, é o seguinte... Eu pego uma entrevista antiga do atual presidente do Supremo dizendo que o César de Batista é inocente. Pode? Pode. Ele nunca admitiu que o César de Batista é culpado. Ainda não, ele não tocou mais no assunto. Vale. E se eu pergunto agora como é que eles vão fazer com o caso... Aliás, estão todos convidados para dar entrevista para a gente. Como é que faz? Eu quero saber, por exemplo, o que eles vão fazer com o caso do Clériston. Há um cadáver na praça, não vai sair enquanto não for ensaiada, pelo menos, uma tentativa de explicação. Eu quero saber o que eles têm a dizer sobre isso. E se eles mentirem, são condenados? Ou eu sou responsável? Vale pra gente? Ou é só jornais? Então, eles ficam se metendo nesses assuntos que já estão resolvidos pela Constituição, porque o que eles querem é prender quem não votou no Lula, sob qualquer pretexto. Eles estão inventando moda aí, procurando chifre em cabeça de cavalo, porque são todos os ministros odeiam o cumprimento da Constituição, reescrevem todo dia a Constituição e estão com mais uma. Agora, há um cadáver na praça, não foi removido nem será. E mais, não estão percebendo que a população perdeu o medo? Que mais e mais parlamentares perderam o medo? Não estão ouvindo as verdades? Está claro que quem mente no Brasil o tempo todo é o Supremo. Defende teses insustentáveis, não explica o que tem de explicar, prendem sem julgamento, e agora estão querendo prender mais gente, não aprendem nunca. E prender sem julgamento, e culpar os outros pelo que alguém falou. Você percebe que eles estão aí batendo a cabeça uns nos outros, né? Isso é um sinal de confusão mental. Tratem bem a Constituição, parem de atropelá-la e parem de pensar em bobagem. A Constituição proíbe censura. Ponto. Lamentável essa decisão. Estamos diante aí do manicômio judiciário a céu aberto no Brasil. O guardião da Constituição está nos legando a jurisprudência do medo, da intimidação e da censura mal disfarçada. Lamentável. Nota menos 13 para isso. Mas, o 13 explica. Se você entrar na máquina do tempo, for lá no Twitter, agora é X, mas na época era Twitter, de Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 29 de abril de 2017, você vai constatar, o Lula oficial dizia: eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. Lula escreveu no seu Twitter, eu vou repetir: eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. Que sinceridade do companheiro Stalinácio,
Isso foi no tempo em que ele ainda era, né, um descondenado, um ex-presidiário, né, ainda não era presidente da República. Foi em 29 de abril de 2017. Então, né, é isso que nos é legado por essa esquerda que tomou o poder, né? E o sistema que está comandando aí é esse sistema que colocou Lula no poder. Essa decisão do Supremo, ela é assustadora. Ela não foi por unanimidade, por um acidente, porque o relator dessa matéria já tinha votado antes de se aposentar. O ministro Marco Aurélio de Mello defendeu a seguinte tese, que seria a tese mais adequada. Marco Aurélio definiu naquela época: a empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa. Esse aqui é o espírito do que está na Constituição Brasileira de 88. Esse é o espírito do que o próprio Supremo Tribunal Federal já reafirmou historicamente na gestão do ministro Aires de Brito sobre o que é e deve ser liberdade de expressão. Respeito à liberdade de expressão. Porque o respeito à liberdade de expressão, ele tem que obedecer ao princípio da legalidade com legitimidade. Não há espaço na liberdade de expressão para crime cometido. Então você tem que agir dentro da legalidade. A liberdade de expressão tem esse limite. A legalidade com legitimidade. Então, acontecendo isso, não há motivo para punição. Mas o Supremo Tribunal Federal, a visão bastante heterodoxa, digamos assim, se você quiser dizer assim, até autoritária, do ministro Alexandre de Moraes, resolveu dar um tom para cima disso aí, dizendo que a mídia se torna responsável, sim, pelo que o entrevistado disser, se ela antes não fizer uma checagem daquilo que o entrevistado está dizendo. Bacana. Na prática, isso na teoria parece até razoável, mas na prática não é assim. Hoje, nós estamos no mundo digital, na informação online, em tempo real. Nem sempre você consegue ter a checagem absoluta daquilo que o entrevistado está falando, né? E o entrevistado pode estar falando a verdade ou não. E você não tem como de imediato dizer isso. O jornalista não é o julgador, não é o juiz daquilo que está sendo dito. Ele é o meio que veicula. Então, essa tese do Supremo, ela não é boa de cara. O maior problema dessa decisão é a tentativa dela ser intimidatória. Que é óbvio. A boa gestão do jornalismo, do veículo de comunicação, ela recomenda que você cheque toda a informação. Você, se publicar algo que você descubra que está errado, você tem o tempo para fazer a retificação. E fez a retificação, você não pode ser punido por ter feito a retificação. Mas essa geração, isso que foi criado agora, instituído pelo Supremo, pode dar margem para isso, para essa indústria da indenização, né? A indústria judiciária do dano moral, que tanto tem atacado a liberdade de expressão no Brasil, que tenta intimidar jornalistas e veículos na tentativa de tomar dinheiro deles, puni-los tomando dinheiro, punir pelo bolso. Em geral, o dono inescrupuloso de veículo de comunicação, ele morre de medo. A turma do consórcio ontem já começou a ficar apavorada com essa história. Foi impressionante a reação da turminha do consórcio. Todo mundo, opa, exagerou, o Supremo exagerou. Não, o Supremo vem exagerando há muito tempo e vocês não falam nada, né? Essa foi apenas mais uma, somando-se a essa tentativa de intimidar a liberdade de expressão. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então, isso é assustador. O que está acontecendo no Brasil é uma quebra total do Estado de Direito, gerando um regime de exceção que prejudica, sobretudo, a liberdade e a liberdade de expressão. E você não tem um país que possa progredir, evoluir e ter liberdade se você
tolhe essa capacidade, sobretudo da livre informação, da liberdade de expressão. Nota menos 13, lamentável essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, insisto, está tentando, a intenção dela é intimidar, é mais intimidar e facilitar essa indústria da indenização do que qualquer outra coisa. E já outra notícia na tela. Lula exonera ministro do Turismo. É isso mesmo. Horas depois de divulgar sua agenda de trabalho na Espanha, o ministro do Turismo, Celso Sabino, foi exonerado pelo presidente Lula. Conforme decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, o deputado paranaense, indicado ao governo petista pelo União Brasil, foi exonerado a pedido, mesmo exaltando nas redes sociais realizações de sua viagem internacional a Barcelona. Quem o substitui é Carlos Henrique Menezes Sobral, nomeado ministro do Turismo até o dia 3 de dezembro. E outra notícia já na tela. PGR denuncia governador do Acre por 5 crimes, com prejuízo de 11,5 milhões. A Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu o afastamento do governador do Acre, Gladson Camelli, pelos crimes de organização criminosa, corrupção das modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A denúncia foi enviada na terça-feira 28 ao Supremo Tribunal de Justiça, que tem competência para investigar governadores. De acordo com a denúncia da PGR, em 2019 teve início o esquema criminoso responsável pelo desvio de ao menos 11,7 milhões dos cofres estaduais. A denúncia é decorrente da Operação Ptolomeu, conduzida pela Polícia Federal. Camelli teria participação no desvio de verbas públicas de um contrato do governo no valor de 18 milhões para realização de obras viárias e de edificação com a empresa Murano Construções Ltda, cuja sede fica em Brasília. Além do governador, também foram denunciados a mulher de Camelli, 2 irmãos do chefe do Poder Executivo, servidores públicos, empresários e pessoas que teriam atuado como laranjas no esquema. Em entrevista à Globo News na COP27, Lula cobra governança global contra mudanças climáticas e sugere anulação do Congresso. Veja o vídeo. Sinceramente acho que é preciso ter... Primeiro é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomar uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Vamos pegar, até hoje os Estados Unidos não cumpriu o protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris não foi cumprido em quase lugar nenhum do mundo. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer. Já outra matéria na tela. Janja perde ação contra a comentarista da Jovem Pan. A primeira-dama também foi condenada a pagar 5 mil por custos de honorários dos advogados. A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, perdeu uma ação contra a emissora Jovem Pan e a comentarista Pietra Bertolazzi. Além da derrota, Janja foi condenada a pagar 5 mil em custos processuais. Em janeiro, a Janja entrou com uma ação de danos morais no valor de 50 mil por considerar que sua honra foi atacada pela comentarista ao dizer em programa da Jovem Pan que a primeira-dama estaria rodeada de maconhistas. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.